Apocalipse e a velocidade do tempo vai ser o tema da nossa live de hoje. Uma live que é a terceira vez que eu já abro. O tema é um tanto curioso, então eu acredito que talvez por isso a gente esteja enfrentando algumas questões. Eu vou compartilhar essa live lá no grupo, vocês se acolhem, onde mulheres paranormais se acolhem. E lá eu compartilho vários conhecimentos mais aprofundados, exercícios gratuitos e também as mulheres têm acesso aos serviços aqui da Escola do Ser com valores especiais. Então, sem mais delongas, vamos ao nosso tema de hoje. Eu não vou trazer aqui o aprofundamento que eu já fiz na primeira live dessa série, onde eu falei sobre o Apocalipse, o que é o Apocalipse, o que é as coisas que a gente está experimentando. Então a gente sabe que Apocalipse é revelação e a gente está realmente no fim de uma era, início de outra era. E todo o processo de morte e renascimento, todo o processo de transformação profunda de eras, de consciência, de formas de ser e fazer dessa sociedade são tão profundas que tudo sente, né, essa dor de parto, como as escrituras, né, a Bíblia Sagrada nos ensina. Então a gente sente e percebe transformações tanto internas quanto externas. E elas mexem com a nossa vida cotidiana, com a nossa vida prática. Então por isso que esse tema é tão importante, porque a gente não está só falando de uma coisa a nível cósmico e universal. A gente está falando de algo que alcança a minha e a sua vida e traz interferências. E como, por mais que esse mundo como a gente conheça, né, está chegando ao fim, nós estamos encarnadas aqui. Então, se estamos encarnadas aqui, temos um objetivo para estar aqui, temos um motivo, e a gente pode escolher fazer, né, dessa encarnação, dessa passagem aqui, neste momento da Terra especial, também prazeroso, também positivo, né, porque às vezes a gente só se apega às coisas negativas. Então, o que eu quero propor para vocês aqui? Uma reflexão sobre o tempo, porque o tempo ele está sendo profundamente transformado nesses últimos tempos, neste Apocalipse. Não é à toa que a gente está falando o tempo todo, né? Nossa, como tá passando rápido o dia, como tá passando rápido a semana. A gente sai de um Natal, mal respira, já tá chegando outro. E a gente acha que às vezes isso é só uma impressão, né? Olha, isso é uma impressão, por quê? Porque a gente está fazendo muitas atividades no nosso dia, porque a gente tem menos tempo ocioso, porque a tecnologia está muito avançada, porque os processos estão muito acelerados. E isso também é verdade. Tudo isso está acontecendo. E aquilo que a gente acredita que é percepção, é porque é uma percepção, mas é também uma verdade. Porque o tempo, ele é uma percepção. A ciência já comprova, principalmente no estudo da metafísica, que o tempo ele é relativo ao espaço, né? Relativo ao lugar, relativo ao observador e etc. Então o tempo ele é sobretudo uma percepção. E ela acontece desse jeito aqui por causa da nossa mente. Então a nossa mente, e aí a mente do coletivo, a gente consegue colapsar e compreender e perceber pelas dinâmicas e mecanismos do nosso cérebro o tempo da mesma forma, quando a gente está falando que a gente está num estado de vigília. Porque quando não, a gente observa que o tempo é variável. Por exemplo, quantas vezes você cochilou aproximadamente 5 minutos ali no relógio? E a sensação que você tem, observa, a sensação que você tem é de que você sonhou por 3 horas, quiçá uma noite inteira. Assim também é o contrário, você às vezes dormiu profundamente uma noite inteira, sonhou ou não, e quando você acorda, às vezes você tem a sensação que dormiu apenas 5 minutos, que foi só um cochilo, e na verdade, você dormiu a noite inteira. Por quê? Para fora da vigília, para fora da nossa mente consciente, o tempo, ele não é linear. O tempo, ele não roda como o relógio. Então, digamos que o tempo do consciente, sei que é um papo um pouco avançado, mas as mulheres paranormais se interessam por isso, porque eu sei que você não fica satisfeita tendo a percepção que você tem, a capacidade extrafísica e psíquica de perceber as coisas. Eu tenho certeza que assuntos convencionais não são tão interessantes para você quanto estes, porque eles falam também da sua natureza, que é o quê? Sobrenatural.
paranormal. Então, digamos que o tempo mental e da nossa psique é o tempo que a gente chama de Cronos. Tempo cronológico de ontem, hoje, amanhã, das 24 horas que nós temos no nosso dia. E quando a gente está falando do nosso inconsciente, quando a gente está falando da 4, 5D, quando a gente está falando da nossa espiritualidade, quando a gente está falando do nosso ambiente interno, quando a gente está falando do Criador, das coisas elevadas, a gente está falando do tempo Kairos, que é o tempo da eternidade, ou seja, não tem tempo. A noção de tempo no Kairos é completamente diferente. Por isso, ao dormir, que é quando a gente acessa essa dimensão espiritual, o mundo dos mortos, várias culturas, filosofias, religiões, pensamentos trazem o conceito do que seria essa outra dimensão que está para além dos nossos sentidos físicos. A gente experimenta esse tempo de não tempo, esse Kairos, essa eternidade, né, onde um dia como 1000 anos e 1000 anos como um dia, como as escrituras nos ensinam também. E este tempo, Kairos, ele está o tempo todo conversando com este tempo Cronos que nós vivemos aqui. Em que sentido que eles estão conversando? No sentido que eu e você estamos aqui experimentando, né, a experiência humana. E nós somos matéria, corpo, mente, mas também somos alma e espírito. Então, quando eu estou de olhos abertos, eu estou vivenciando, experimentando o Cronos, o plano cartesiano, a 3D, a lógica. Mas quando eu fecho os meus olhos, eu consigo acessar o plano espiritual. O meu inconsciente, o Kairos, os sonhos, a imaginação, o pensamento, o mundo dos mortos e etc. Então, nós, como um ser espiritual, mas também físico, biológico, a gente está o tempo todo intercalando nestes dois mundos, nestes dois universos, nestes dois tempos. Por isso que pessoas espiritualizadas e paranormais sentem essa dicotomia e a bagunça que está acontecendo com o tempo muito mais profundamente do que quem não tem a sua paranormalidade desenvolvida, né? Quem ainda está muito no plano mental, material, cartesiano e físico. Então essa pessoa, né, ela tá o tempo todo observando só as coisas da matéria, então ela vai perceber só essa sensação das coisas que passam rápido, da tecnologia, da velocidade, daquela pressão. E a pessoa paranormal, ela sente isso com mais profundidade, porque ela realmente percebe que tem algo diferente acontecendo com o tempo. E para quem gosta de dados científicos também, não sei precisar para vocês aqui exatamente a quantidade, posso até fazer uma pesquisa aqui, estou com o computador aberto, para a gente saber que cientificamente já é comprovado que realmente o dia diminuiu. Nós temos menos minutos durante o dia, só que eu não sei precisar para você qual foi a quantidade dessa diminuição. Deixa eu colocar aqui, para a gente saber e eu falar a informação certa. Vamos ver. Olha, o dia mais curto já registrado na Terra diminuiu 1,59 milissegundo em relação às 24 horas habituais. Então foi um recorde de rotação, ou seja, isso oscila. Pode ser que alguns dias a gente tenha a rotação mais rápida, então a gente tenha ganhado ou diminuído esses milissegundos. Mas não era esse dado que eu queria. Vamos ver se eu acho. Se não achar, a gente segue assim mesmo. Não tá falando só recordes. E que há dias, inclusive próximos, em que esse tempo vai ser também menor. Gente, eu não tô encontrando aqui a informação que eu queria dar para vocês. Mas depois vocês podem dar um Google e pesquisar aí. Mas tem até uma versão curtinha que eu achei aqui, tá falando assim: os dias estão ficando milissegundos mais curtos mesmo, porque a Terra tem girado um pouco mais rápido sobre o seu próprio eixo.
Embora a regra de longo prazo seja a desaceleração do planeta por causa da Lua, cientistas registram uma fase recente de aceleração na rotação terrestre. Essa matéria está no Globo, tá? Então, realmente, né, a Terra tá rodando, né, girando mais rápido, então isso acelera, porque o tempo é medido, né, pela rotação da Terra. Então, às vezes, deu aqui, né, 1,59 milissegundos, pode parecer pouco, mas um corpo biológico sente. Então, por isso a gente também tem a sensação, inclusive física, de que o tempo tá passando muito rápido. Bom, Daisy, dito isso tudo, o que isso tem a ver com a minha vida prática? O que tem a ver com o meu dia a dia, com os meus boletos, com as minhas tarefas? Tem a ver algo muito importante, mulher. Com essa velocidade toda, real que está acontecendo, a percepção que está acontecendo e a tecnologia e etc., a gente está ganhando uma pressa, uma pressão. Pressão é melhor do que pressa, porque é uma pressa que te aperta, né? Porque a gente pode ter prazos, mas quando esse prazo te acelera, quando esse prazo te tira de você mesmo, quando esse prazo te faz fazer coisas que talvez você nem gostaria de fazer, quando esse prazo te inibe de pensar e de refletir sobre as coisas, ele se torna uma pressão, ou seja, você está agindo sob pressão. E esse tempo tem feito essa velocidade com que nós ajamos sob pressão, sobretudo nós mulheres paranormais. Porque nós somos muito mais sensíveis. Então a gente está sentindo essa pressão talvez com muito mais intensidade do que outras pessoas estão sentindo. E essa pressão faz com que a gente se desconecte da gente mesmo. Se desconecte das tarefas, se desconecte dos relacionamentos e, sobretudo, nos desconectamos do momento presente aqui e agora. Por que eu falo que mulheres sentem mais? Porque mulheres fazem muitas tarefas. E a maioria das vezes, muitas tarefas ao mesmo tempo. Então, normalmente a mulher, ela já tá ali cozinhando, pensando na merenda do filho, na janta do marido, no relatório que ela tem que entregar, na opinião que ela ficou de dar pra amiga, no encontro de... Enfim, inúmeras coisas. Então, enquanto a gente faz, a nossa cabeça já tá cheia de programas, de datas, de agendas. E isso adoece tanto, mas tanto. Agora você soma isso a uma mente paranormal que está muito mais sensível e perceptível a tudo. E uma mente que está o tempo todo sentindo pressão por agir. Então não bastasse eu fazer uma tarefa, ou mais de uma ao mesmo tempo, pensando várias coisas, agora eu faço isso com uma pressão de tempo. Corre, anda rápido, não vai dar tempo de fazer tudo. E isso vai causando uma frustração imensa na gente. Quantas vezes eu e você, depois de um dia longo, e tendo feito tantas coisas, a gente vai dormir com a sensação de que não fizemos tudo, de que não fizemos o suficiente. E a gente se sente mal, frustrada, a gente começa a entrar num processo de culpa. Melhor, eu não fiz tudo o que eu tinha para fazer hoje. Mas será mesmo que você tinha que fazer aquilo tudo? É possível alguém fazer aquilo tudo e ficar saudável? É possível. Voltamos aqui. Que bom. Tava reconectando a minha internet. Então, essa pressa toda cria toda essa desconexão. E esse tema é tão importante porque nessa época de processo, nessa época de caos e de apocalipse, tem uma coisa que você precisa fazer, estar conectado com você mesmo. Eu disse na nossa primeira live sobre apocalipse que deve estar lá nos destaques, em lives mágicas. E no perfil do Dragão, da Escola do Dragão, tá em ouro. Eu disse lá que o chamado dessa grande transformação planetária que a gente está vivendo, além do chamado para a presença, para o momento presente aqui agora, é para que você consiga seguir o seu coração. E uma mente atormentada, não só com excesso de tarefas, mas com pressão pela pressa do tempo, não consegue alcançar a presença, nem consegue acessar o coração. Nunca vai conseguir fazer tudo, nunca vai se sentir satisfeita e cada vez mais vai estar distante de si mesmo, do seu propósito como ser. E de, inclusive, poder utilizar, né, a sua paranormalidade a seu próprio serviço e a serviço do próximo.
Então, mulher, firma a sua consciência e o seu coração no momento presente. Firma na sua verdade, firma nos seus sonhos, firma na sua essência. Deise, eu não conheço nada disso, então comece a pesquisar e estudar. Aqui eu tenho diversos conteúdos gratuitos no canal da Escola do Ser, no YouTube tem diversos conteúdos gratuitos. E se você considera que se conhecer é importante, vai lá no link da bio. Você consegue entrar em vários programas da escola para que você consiga se aprofundar em quem você é de verdade. E tem um guia super acessível com valor de R$197, que você pode dividir em 12 vezes, fica 12 vezes de R$19. É um guia com acesso vitalício, tá na plataforma da Hotmart. Não é um curso, é um guia para você aprender a acessar o caminho do seu coração. É prático esse guia, tem meditações guiadas, tem protocolos para ativação de prosperidade, e você vai aprender na prática, que eu sou uma mulher pragmática, apesar de espiritual e paranormal. Porque eu acredito muito que o nosso desafio, mais do que sermos espirituais, é sermos espirituais vivendo uma vida terrena. Então eu gosto de ser pragmática, e lá você vai encontrar no link da bio, Caminho do Coração, e você vai conseguir acessar o passo a passo prático, com uma guiança, como acessar o caminho do seu coração, como acessar o momento presente, como acessar a sua verdade. Então, esse tempo chama você para sair da pressa. É você ir contra o sistema. É o que o Mestre Jesus nos ensinou, foi o que ele fez. Ele veio viver contra o sistema, desde que ele foi crucificado. Ok, mas ele foi para que você não precisasse ser. Então ele veio para que tenhamos vida e vida em abundância. Então vamos desfrutar dessa vida mesmo no Apocalipse. Isso é possível se eu e você escolhermos. E você vai conseguir entender isso se você assistiu às lives anteriores. Então, o meu convite para você agora é que você consiga acessar essa consciência do momento presente. Porque é só no momento presente que a gente consegue acessar a verdade do nosso coração. Quando a gente está sobre uma pressão e sobre uma pressa o tempo todo de ter que fazer, de ter que performar, de ter que agradar as pessoas, de ter que dar conta de tudo, né? Uma caralhada de tarefas. E a gente acredita que às vezes vai dar conta, e agora a gente está entrando numa competição e numa comparação com os robôs. Então vai ser impossível a gente ter o mesmo nível de produtividade. Por quê? Porque eles não têm coração, sentimento, que é o que nos torna únicos, que é o que nos torna humanos, que é o que nos torna especiais, né? E mais do que isso, né? Nós temos a paranormalidade que eles não têm, jamais terão, da forma que nós temos, esse acesso à fonte. Então, nós vamos respirar hoje nesta consciência de buscar encontrar este equilíbrio que manda embora a pressa, a correria, a velocidade, que traz a consciência, a presença. E ao invés de fazer 1000 tarefas, você vai separar aquilo que realmente é importante, não é nem que é urgente, é aquilo que é importante, aquilo que realmente precisa ser feito, realmente precisa ser feito por você. A gente enche o nosso dia muitas vezes de tarefas desnecessárias, de tarefas sem propósito, sem prazer, e é por isso que a vida passa a ser um fardo, ao invés de passar a ser um desfrute. E essa é a proposta que eu trago para vocês aqui, mulheres, que a vida também pode ser um desfrute. Então nós vamos respirar agora, pega o seu copo com água, e nós vamos respirar nessa consciência. Que consciência? Do momento presente, buscando nos conectar com agora. Nos conectar com a sabedoria do nosso coração, com a nossa verdade, e não sermos mais impulsionadas, pressionadas, levadas pela velocidade do tempo, mas pela maestria das nossas consciências e do nosso coração. Então fecha os seus olhos, inspira pelo nariz, solta pela boca relaxando, descruza suas pernas e os seus braços, dá uma aquecida na sua mão, se você tiver um óleo essencial aí você pode utilizar. Relaxa seus ombros. Inspira pelo nariz, solta pela boca. Pode fazer som, lembra que o som ajuda você a relaxar, então.
Você sabia que você precisa de cerca de 6 minutinhos respirando para você já trazer equalização para o seu cérebro, para a sua produção hormonal, para a regulação do seu sistema nervoso? 19h30 agora, então a gente vai respirar até 19h36. Nós falamos de pressa aqui, mas acessa o tempo eterno, o tempo kairos do seu corpo, do plano espiritual, da sua paranormalidade. Esse aqui é o tempo verdadeiro, precioso. É esse o tempo que influencia verdadeiramente o tempo Cronos. E o seu ponto de partida e de poder é o momento presente. Aqui na Escola do Ser eu ensino que a vida é um espelho. O externo espelha o interno. Se o seu ambiente interno está um caos, o seu externo estará. Então não deixa que o externo te influencie com pressa. Cultive a paz dentro, a calmaria dentro, o silêncio dentro. Tudo que você cultiva aqui reflete do lado de fora. No livro A Escola dos Deuses, Hélio Dano nos ensina que a realidade externa pode ser completamente moldada pela interna. Inclusive coisas absurdas acontecerem. Não sei você, mas se você é uma mulher paranormal, já experimentou lapsos no tempo. Eu experimento direto. A sua capacidade de paranormal, o seu espírito é capaz de influenciar e desordenar os estados da matéria. Realmente é possível ter uma vida mágica se você acredita e se você escolhe. Inclusive, cientificamente já foi comprovado que aquilo que o seu cérebro acredita é o que você experimentar. Não o que você quer, mas o que você acredita. Então vamos alinhar o que você quer com o que você acredita. Vamos alinhar o Kairos com o Cronos. Ou melhor, vamos alinhar o Cronos ao nosso Kairos. Hoje eu não vou focar em nenhuma técnica específica. Só respira profundamente. Quando possível, quando você inspirar, segura o ar. Sem precisar de apertar nem o esfíncter, só segura o ar um pouquinho. Depois solta. Quando você soltar, segura sem ar. Vamos lá? Inspira, inspira. Mais um pouquinho agora, segura. Isso, segura. Solta devagar. Soltou? Segura um pouquinho aí sem ar. Medita nesse silêncio sem ar, neste ponto zero. Observa o que você sente quando você para de respirar. Observa as coisas ao seu redor. Traz seu consciente para o momento presente, aqui e agora, só se reconecta com isso. E agora imagine uma chave virando e destrancando o seu coração, abrindo ele para toda liberdade, verdade, consciência e presença, para que você consiga acessar esse caminho puro, o caminho do seu coração. Se você não tiver 6 minutinhos para você,
os nossos 6 minutinhos. Mais informações você pode me chamar no direct, pode ir lá no link da bio também. E eu espero te encontrar aqui numa próxima live pra gente respirar junto.